Olá, pessoal! Meu nome é Amanda Borges, @lavaiamanda nas redes sociais. Sou proprietária da Flyco Turismo, agência de viagens que trabalha aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, mas tem atendimento nacional através do nosso site e das nossas redes. Hoje eu estou aqui com o Dr. Hugo Bassoli e a gente vai falar um pouquinho sobre direitos do consumidor para você que ama viajar, ama comprar viagens, mas está um pouquinho inseguro e está sofrendo os efeitos dessa pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Hugo, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Amanda? E você? Tudo jóia. Se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória. Doutor Hugo é um conhecido da família, um profissional maravilhoso. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua atuação. Bom, eu tive o prazer de iniciar a faculdade de Direito, que é uma paixão que eu tenho, em 2005. Em 2010 comecei minha trajetória, comecei advogando e desde então eu venho vivendo essa paixão dia a dia. Sou apaixonado pelo direito do consumidor. Hoje no escritório é um dos pontos que nós trabalhamos, mais com ênfase empresarial, mas trabalhamos de forma bem forte o direito do consumidor, porque surgem problemas e os problemas são constantes. Em 2014 comecei a lecionar também, então tenho a possibilidade de estar aí desenvolvendo o trabalho, desenvolvendo o direito do consumidor, o direito civil com um pouco de amplitude. Tomara que eu consiga te ajudar de alguma forma aí, trazer alguns esclarecimentos para você, para o pessoal de casa aí. Com certeza. Vamos lá, então, com algumas perguntas. A gente vai dividir em dois blocos, então. Primeiro bloco, orientações para quem já comprou viagens e está tendo probleminhas por conta dessa pandemia e desse momento que a gente está vivendo. E segundo, orientações para quem quer comprar viagens. Vamos para a primeira pergunta frequente. A primeira pergunta é a seguinte: eu comprei uma viagem que foi inviabilizada pela pandemia. Quem eu devo procurar primeiro para solucionar os meus problemas? Sem dúvida que procure a pessoa que te vendeu, a empresa que te vendeu. Eu acho que é o primeiro caminho. Eu acho que é quem tem mais condição de te ajudar nesse momento. Eu acho que nesse momento é um momento de união, de somar esforços para tentar minimizar os impactos. Então, sem dúvida alguma, se você contratou com uma empresa ou com um agente especializado, faça contato, peça que ele de alguma forma te oriente no melhor caminho. E soluções, nós temos aí algumas bem viáveis para tentar minimizar os problemas surgidos aí. Ótimo. Então não é hora de sair correndo e procurar a primeira companhia aérea. É para você seguir o caminho e procurar primeiro quem te vendeu, né? Sem dúvida, até porque nós sabemos os problemas que se encontram em contatos com companhias aéreas, né? Então, acho que se você tiver alguém da sua confiança, alguém que já te auxiliou na venda, procure, não tem por que você apavorar. Não é momento para apavoramento, entendeu? Então, não saia procurando companhia aérea, procure a empresa, o profissional que comercializou a passagem, o pacote, e tenta uma solução. Legal. A segunda pergunta é o seguinte: pedi o cancelamento dos meus pacotes de viagem. Eu tenho direito ao reembolso do valor total ou eu devo deixar para trás alguma taxa? Isso era uma questão conflituosa até 8 de abril. Não que não se torne, não que não venha a ser conflituosa daqui para frente, porque nenhuma medida hoje vai ser o melhor dos mundos para todo mundo. Na verdade, toda e qualquer medida que for tomada vai visar apenas minimizar os impactos causados aí pela pandemia, né? Mas a partir de 8 de abril, com a medida provisória 948, algumas normas foram trazidas para o nosso dia a dia. E dentro da sua pergunta, é importante destacar que no primeiro momento a empresa não vai ser obrigada ao reembolso, né? Desde que ela assegure a remarcação da age do serviço, desde que ela garanta aí a possibilidade de disponibilização de crédito para utilização no futuro, com algumas
tem algumas regras para isso, mas a questão das taxas, num primeiro momento, sem dúvida que não, né? Não há taxa, não há penalidade, a medida provisória ela não pensou apenas na empresa, não pensou apenas no fornecedor, pensou no cliente também e retirou as penalidades, as multas, taxas, desde que a solicitação seja feita no prazo de 90 dias a contar da data da medida provisória, que foi 8 de abril. Então, nós não temos no primeiro Importante momento, isso. não temos no primeiro momento taxas, multas, alguma sanção contratual que eventualmente teria numa situação comum. Importante isso, 90 dias a contar da data de 8 de abril. Sem dúvida, foi a data aqui que entrou em vigor, né, a medida provisória, e aí nós temos aqui uma previsão para essa solicitação, que é o prazo de 90 dias contados da entrada em vigor da medida provisória 948. Ou seja, faz a solicitação, procura a agência, procura o fornecedor, e aí o fornecedor vai propor para ele, vai tentar, de alguma forma, entrar num consenso, ou de remarcar o serviço, de fazer remarcação da reserva, de fazer com que esse valor eventualmente pago ele seja convertido em crédito para utilização no futuro, ou um outro acordo que seja, de alguma forma, vantajoso para as duas partes. Legal. E a terceira pergunta é: em quanto tempo as empresas devem fazer o reembolso, tendo em vista esse momento de calamidade pública? As pessoas têm se questionado muito se o reembolso não é um direito imediato a ser exercido, né? Não é. Não é, até porque seria, de certa forma, até desarrazoado para o momento que a gente está passando. O impacto que a pandemia gerou em todos, não só pessoas físicas, mas jurídicas também, ou seja, não só clientes, não só consumidores, mas também aos fornecedores, foi muito grande, né? Então, não tem esse direito de imediato, isso tem que ser deixado bem claro. Tá? Não há esse direito ao reembolso de forma imediata. Como que vai se dar isso? O reembolso ele vai se dar a partir do momento que a empresa não consiga garantir a remarcação do serviço, das reservas, a partir do momento que não haja um acordo com o consumidor, com o seu cliente, ela vai ter o prazo de 12 meses após o término do estado de calamidade para poder fazer esse reembolso aí. E o reembolso vai ser do valor pago devidamente corrigido. Então, nós temos aí um prazozinho longo de 12 meses após o término aí do estado de calamidade. Entendi. A quarta pergunta é a seguinte: a companhia aérea me ofereceu um voucher no valor integral que eu paguei para que eu posteriormente remarque a minha viagem. Porém, para que eu peça o reembolso em dinheiro, eles iriam me descontar taxas e reembolsar o valor em 12 meses. Isso está correto? Isso é um problema que a gente vai enfrentar. Nós temos a medida provisória aí das companhias aéreas que estabelece que não há uma penalidade para o caso de remarcação, né? Mas se você analisar a fundo, você não vê nenhuma regulamentação quanto ao reembolso. Nós temos essa medida provisória aí que trata sobre reservas, que trata sobre pacotes, e nós sabemos que muitas companhias aéreas vendem, comercializam pacotes também, né? Então, num primeiro momento, eu já vejo um problema no futuro, eu acho que a gente vai ter algumas demandas nesse sentido, mas eu acho que acho que no caso do voucher, eu acho que não tem muita dúvida, né? As normas estão todas elas muito bem estabelecidas no sentido de não haver penalidade, de não haver cobrança de nenhuma taxa ou multa. O problema vai ser no reembolso, que eu tenho presenciado algumas discussões e visto que as companhias aéreas estão propondo o voucher, mas não estão propondo a devolver o dinheiro pago pelo consumidor no caso de reembolso, de pedido de reembolso. Eu entendo que pelo estado atual que a situação se encontra, pela situação de emergência, de imprevisibilidade, seria de bom senso até saindo até das esferas das medidas provisórias, mas entrando até dentro do contexto do próprio Código de Defesa do Consumidor,
que prevê situações de força maior, de caso fortuito, que haja recomposição dos valores eventualmente pagos pelos consumidores. Então, essa é uma situação que eu creio que nós teremos alguns probleminhas no futuro aí. Entendi, entendi. Até porque, pelo que eu estava vendo, me corrija se eu estiver errada, mas são duas medidas provisórias diferentes, né? A que trata da aviação civil e a que trata dos pacotes de viagem, né? Sim, dos pacotes, a do turismo é a 948, se não me falha a memória da aviação, das companhias aéreas é a 925, se eu não estiver enganado. Então, são duas medidas distintas, diferentes, sim. Pois é. E a quinta pergunta para encerrar esse bloco é a seguinte: durante esse momento de calamidade pública e tendo em vista as medidas provisórias que afetam o setor de turismo e aviação civil, o que muda, né, nos contratos de viagem que já foram firmados antes disso tudo? Sem dúvida que a questão de admitir o evento imprevisível que foi a pandemia. As pessoas precisam entender, mesmo os clientes, isso é uma situação às vezes difícil de se conscientizar, que apesar da vulnerabilidade, apesar de serem a parte mais fragilizada na relação de consumo, eles precisam cumprir aquilo que eles contratam, né? Então existe um contrato com regras bem definidas para um lado e para o outro. É lógico que existem regras que pesam um pouco mais em favor do fornecedor, e essas regras serão revistas judicialmente e sempre foram. Na medida do possível, toda regra que onere, que cause um desconforto ao consumidor, ela pode ser revista. O que mudou? Mudou que houve um reconhecimento que o evento imprevisível, que a pandemia do coronavírus vem causando, permite a revisão dos contratos de uma forma mais equilibrada, vamos assim dizer. Por que eu te digo isso? E você sabe que não é barato o cancelamento de contrato de viagem, né? De forma nenhuma. Não é. Você Para as sabe empresas é bem oneroso. Para nós, agências, para a companhia aérea, né, você imagina uma companhia aérea ficar, a gente já vai fazer aí um mês, que tem muitas companhias aéreas que estão sem levantar voo. Né? Isso está ficando muito, essa brincadeira, né? Está ficando muito cara para o hoteleiro, para a companhia aérea, para a agência de viagem. Isso está ficando, o rombo, cada dia que passa, fica maior, está ficando caro para todo mundo. Então, e é caro mesmo, né? E isso naturalmente vai recair sobre a parte mais fragilizada, não tenha dúvida disso. Então, o que acontece? O que mudou? Mudou que houve, diante da situação toda existente, houve a previsão de revisão desses contratos, de remarcar, de cancelar, né? De estar readequando a contratação do serviço para um momento futuro, sem uma penalidade, sem essa penalidade que é tão custosa para a pessoa, para o cliente que contratou o serviço. Então, sem dúvida alguma, que essa é a maior mudança. A maior mudança é a possibilidade de diminuir o tamanho do problema criado com a pandemia de coronavírus. Ótimo, entendi. Então, vamos passar para a parte 2, que é